Já vai, já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 19 de janeiro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 31º vídeo, 31, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Para quem está chegando hoje a essa série, tendo conhecimento dela apenas hoje, explicarei aqui sua origem. Em dezembro do ano passado, 9 de dezembro de 2019, há mais de um mês, estava eu lá em Fortaleza, capital do Ceará, e ali eu fiz um vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia para mim. Recebi inúmeros comentários, vários internautas escreveram ali sua passagem bíblica preferida, vários. Então eu tive a ideia de pegar comentários desses internautas com sua passagem bíblica indicada e aí fazer aqui uma série. E estou hoje com 31 vídeos. Nesse vídeo trarei aqui mais uma passagem bíblica preferida minha, certinho? Mostrando mais uma vez aí uma ingenuidade do texto bíblico, certo? Antes de entrar aqui no texto bíblico, mostro o livro aqui de Milor Fernandes, ó. Milor Fernandes aqui. Milor Definitivo, não é? A Bíblia do Caos. Aqui está, ó. O livro de Milor. Muito bem. Este livro aqui, gente, não é um livro sobre a Bíblia, não. É aqui uma coletânea, uma reunião aqui, uma união, melhor dizendo, uma união das melhores frases do Milor Fernandes, o grande brasileiro falecido já há alguns anos. Então aqui são algumas de suas melhores frases. E na página 49, sobre a Bíblia, o Milor Fernandes escreve assim, vou mostrar aqui a vocês. Então, sobre a Bíblia, ele escreve assim, abre aspas, se a Bíblia tivesse sido submetida aos críticos, todos teriam achado subliteratura sem pé nem cabeça. Fecha aspas. Então, o Milor Fernandes diz aí que a Bíblia, sob a luz dos críticos, pessoas que estudam a Bíblia com seriedade, eles aí encontram na Bíblia uma subliteratura sem pé e sem cabeça. E o Milor Fernandes tem toda a razão. O Milor, homem inteligentíssimo, estudioso, não é? Então ele tem toda a razão aí quando ele diz que a Bíblia está repleta de subliteratura sem pé nem cabeça. É o que eu digo aqui. A Bíblia está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias, etc. Porque é um livro que contém muitas ingenuidades. E isso é do conhecimento não só de Milor Fernandes, mas de quem estuda a Bíblia com seriedade. Outra coisa é a Bíblia propagada por líderes religiosos cristãos, principalmente evangélicos e protestantes. Eles aí pregam o absurdo. A intenção deles não é levar a verdade aos fiéis. A intenção deles aí é outra, entendeu? Então eu vou mostrar aqui, trazer mais uma passagem bíblica engraçadíssima e sobre o teor dela, certinho? E comparado com outra, certo? Então vamos aqui, gente. Vou pegar aqui a Bíblia e peço a vocês aí no final do vídeo, quando terminar o vídeo, por favor, abra sua Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Do contrário, você será enganado facilmente. Entendeu? Então, vamos aqui pegar a passagem que está no livro aqui, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. Veja bem, 1 Reis, capítulo 3, versículo
14, certinho? Muito bem. Eu já até mostrei esse versículo em outro vídeo, só que aqui eu vou associar com outros versículos para você ver como a Bíblia é cheia de ingenuidades, certinho? Muito bem. Então, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 14, o que acontece aqui na lenda bíblica? O Salomão, o rei Salomão, assume o trono, porque o pai dele, o rei Davi, morreu. Então o rei Davi morreu, e quem assumiu o trono foi o filho dele, o Salomão, certinho? E aqui, nessa lenda, o Deus hebreu conversa com o Salomão, dá conselhos ao Salomão, dá orientações ao Salomão, certinho? Então, em sonho, o Salomão dormiu, Salomão sonhou, e aí o Deus hebreu, por meio de sonho, conversou com o Salomão. E aqui, no versículo 14 do capítulo 3, o Deus hebreu diz assim ao Salomão, referindo-se ao pai dele, ao rei Davi. O Deus diz assim: Salomão, Salomão, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Fecha aspas aí. Isso aí é mais uma passagem engraçada da Bíblia. É aquilo que o Milor Fernandes diz, que a Bíblia é subliteratura sem pé nem cabeça. Ora, o Deus hebreu aqui, na lenda, está dizendo ao Salomão que ele, Salomão, deve seguir o modelo do pai dele, o rei Davi. Porque o Deus aqui está dizendo que o rei Davi cumpriu os estatutos do Deus hebreu, que o rei Davi cumpria os mandamentos do Deus hebreu, aqueles mandamentos que estão lá em Êxodo, capítulo 20. Ora, quem conhece a Bíblia é para rir muito com esse versículo aqui. O Deus hebreu dizendo ao Salomão que ele seguisse os passos do pai dele, o rei Davi, porque o pai dele, o rei Davi, cumpriu os mandamentos do Deus hebreu. Isso é uma piada. Isso é para você morrer de rir. Ora, o rei Davi descumpriu quase todos os mandamentos do Deus hebreu que estão em Êxodo capítulo 20. Lá está escrito: não matarás. O rei Davi matava e matava mais gente do que o rei Saul. Está escrito lá: não adulterarás. O rei Davi adulterava e muito. E daí por diante, muitos e muitos crimes praticados pelo rei Davi. Ou seja, o rei Davi não estava nem aí para os mandamentos do Deus hebreu. E agora vem o Deus hebreu aqui dizer que Salomão seguisse os passos do rei Davi, porque o rei Davi cumpria os mandamentos do Deus hebreu. É para você morrer de rir mesmo, gente, porque isso aqui é lenda. Isso aqui é criação do escritor hebreu. É por isso essa coisa aí ridícula, dizer que o rei Davi cumpria na íntegra os mandamentos e os estatutos do Deus hebreu. E agora você vai rir mais ainda. Veja uns versículos depois. Estamos aqui em 1 Reis. Vamos agora passar para frente. Vamos para o livro de 1 Crônicas, certinho? Aqui está, em 1 Crônicas. Veja agora, mais uma vez aí, você vai rir muito. Só espero que você segure o riso para não atrapalhar a minha explicação aqui. Porque quando você ri aí, você me atrapalha. Você me atrapalha. Então peço apenas que você ria depois do vídeo, certinho? Então, muito bem. Você viu ali, lá atrás, que o Deus hebreu deu um conselho ao Salomão para que ele seguisse os passos do pai dele, o rei Davi, porque o rei Davi cumpriu os mandamentos do Deus hebreu. Era um cumpridor dos mandamentos de primeira qualidade, o rei Davi, certinho? Muito bem.
Agora veja aqui em 1 Crônicas, mais à frente. Em 1 Crônicas, capítulo 22, novamente aqui há um encontro com o rei Davi, vivo, ainda vivo, e o pai dele, e o filho dele, o Salomão, certinho? E o rei Davi aqui, em 1 Crônicas, ele pretende fazer um templo e dedicar ao Deus hebreu. Seria o templo de Davi. Só que o Davi não fez esse templo. Quem fez o templo depois, na lenda bíblica, foi o rei Salomão. Aí o templo de Salomão. Então o Davi aqui está dando ordens a Salomão. E veja o que Davi diz a Salomão. Vamos lá. Ele diz assim. Disse Davi, veja bem, 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 e 8. Veja bem, diz assim, disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Entendeu? E continua. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno. E aí por diante. Veja bem, nesse versículo aqui, o Davi está dizendo ao Salomão, filho dele, com Batseba, está dizendo ao Salomão que ele, Davi, queria fazer um templo, uma casa dedicada ao Senhor Deus hebreu, o Deus de Israel. Davi queria fazer essa casa para Deus. Só que Davi está dizendo a Salomão que o próprio Deus apareceu a Davi, dizendo que o Davi não iria fazer essa casa em homenagem ao próprio Deus, porque o Davi era um homem sanguinário. Repito, o Deus hebreu diz aqui que Davi não iria fazer um templo dedicado a ele, ao Deus hebreu, porque o Davi era um homem sanguinário, um homem que matou muita gente, derramou muito sangue. É para rir ou não é? Ora, você viu lá atrás que o Deus hebreu disse a Salomão que o Salomão seguisse os passos do rei Davi, porque o rei Davi cumpria os estatutos e os mandamentos do Deus hebreu. Certo? E agora o Deus hebreu diz a Davi que Davi é muito sanguinário, que Davi matou muita gente, que Davi sujou seu nome com sangue de pessoas, e que Davi não pode fazer um templo, que esse templo será feito pelo filho dele, o Salomão, e não pelo Davi, porque o Davi matava muita gente, houve muito sangue por causa de Davi. É ou não é para rir, gente? O Deus hebreu dizendo lá atrás que Davi cumpria os mandamentos. Era uma coisa maravilhosa e que o Deus hebreu andava com Davi. Agora aqui o próprio Deus diz a Davi que ele, Davi, não fará o templo, porque as mãos de Davi estão sujas de sangue. Veja a ingenuidade aqui dos dois relatos, não é, gente? Mais uma contradição aqui e uma ingenuidade. Antes, o Deus hebreu elogiando Davi, porque Davi cumpria os mandamentos. E aí o Deus hebreu andava com Davi. Agora não. O Deus hebreu dizendo que Davi era um homem muito sanguinário. Era um homem que participou de muitas guerras, matou muita gente. Tem as mãos sujas de sangue de pessoas. Então o Deus aqui está dizendo que o templo dele, o templo do Deus hebreu, será feito não pelo Davi, mas sim pelo filho dele, o Salomão. É ou não é a brincadeira, gente? Isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério, qualquer estudioso sério da Bíblia. Isso aqui é criação de vários escritores hebreus. É por isso que eles contam essas ingenuidades aqui e também eles se contradizem, certo? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.